Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Santo Agostinho com um balaço na cabeça. 2 jovens assassinados a tiros no bairro do Maranguapium. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 13 de abril de 2023. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 24 horas foram registrados 8 assassinatos no estado. 4 homicídios ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco, do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados 1.015 assassinatos. A polícia investigou a morte de Joel Costa Júnior, de 30 anos de idade, conhecido por Kiko, residente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no bairro do Engenho, Maranguape Paulista. Ele foi assassinado a bala dentro da residência dele e a polícia identificou como suspeitos do crime Iveson Tenório da Silva, um tal de Cauã e também um tal de Rico. Um ônibus da empresa Globo que fazia a linha Vasco da Gama João de Barros foi alvo de marginais na Avenida Norte do bairro do Rosarinho. 2 suspeitos armados com facas peixeiras roubaram os pertences dos passageiros. Carlos Henrique Pereira da Silva, jovem com 19 anos de idade, residente na rua Joaquim Nabuco, em Paulista, foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Guaratinguetá, no bairro do Engenho, Maranguape Paulista. E o suspeito do crime, um sujeito identificado apenas como Danzinho. Rodrigo Lopes do Nascimento, de 38 anos de idade, residente na rua do Recife, pertinho de uma funerária no bairro do Prado, em Pesqueira, foi assassinado a bala na rua Porto Alegre, lá no bairro do Prado, por ocupantes de um carro Gol vermelho de placa não fornecida. Jusicleia Ferreira Lino, com 38 anos de idade, residente na rua Cristóvão Colombo, no bairro Jardim Petrópolis, em Garanhuns, no agreste do estado. Ela estava no carro dela, um Fox preto de placa MMA 9E19, estava acompanhado de Arlindo Macena da Silva, de 44 anos de idade, e ao passar pela rua José Ferreira Leal, no bairro Heliópolis, lá mesmo em Garanhuns, apareceram elementos no carro HB20 da Hyundai, um carro branco, e abriram fogo contra o casal. A Jusicleia Ferreira Lino morreu dentro do veículo e o rapaz que estava com ela, o Arlindo, ficou ferido nas pernas e foi levado para o Hospital Regional da Moura. O corpo de Jusicleia Ferreira Lino, que segundo informações já havia sido presa por crime de tráfico de drogas, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Duplo homicídio foi registrado em Xande Fogo, Itaquitinga, na Mata Norte do estado. As vítimas, 2 irmãos que foram assassinados com disparos de arma de fogo. Os rapazes identificados como Catinha e Terror. Terror e Catinha, os irmãos que foram assassinados em Xande Sapé, Itaquitinga. A polícia está investigando o caso. Adolescente apreendido suspeito de planejar ataque à escola em Carpina. A reportagem é de Adúlcio Lucena. O adolescente de 15 anos de idade foi apreendido por policiais militares e conduzido à delegacia. De acordo com informações repassadas pela polícia, o jovem teria trocado mensagens de ameaças a uma escola estadual de Carpina, na Mata Norte do estado, e teria dito que cometeria um homicídio no próximo dia 20. A polícia, por meio do serviço de inteligência, identificou o adolescente, como detalha o sargento Tiago Serpa. Nós estávamos em rondas quando recebemos a informação do pessoal da escola que um adolescente ele estaria planejando um ataque. Então entramos em contato com o nosso serviço de inteligência, que fez o levantamento da situação. Então fomos até o local e conduzimos o menor, como todas as partes, para a delegacia para que fossem tomadas medidas cabíveis a essa situação. O comando do batalhão ele tem feito ações preventivas para evitar esse tipo de situação. Então, assim que a gente tem a notícia de algum tipo de caso, de algum tipo de iminência, de alguma situação dessa, nosso serviço de inteligência ele entra em ação e faz o levantamento total. O menor ele foi conduzido até a delegacia, juntamente com a sua mãe e a direção da escola. São provas bastante contundentes em que ele realmente fala que iria cometer um homicídio.
daqui até o dia 20, até alusivo ao massacre de Columbine, que vai fazer 24 anos agora, aquele terrível massacre que ocorreu nos Estados Unidos, e agora virou moda o pessoal querer replicar isso aqui no Brasil. Ele vai ser apresentado ao Ministério Público, está sendo autuado pelo ato infracional equivalente ao crime de terrorismo. Outros 3 adolescentes com 14 anos de idade também foram levados para a delegacia por terem compartilhado as mensagens do suposto atentado. Todos foram ouvidos acompanhados das mães e do Conselho Tutelar e serão apresentados na próxima segunda-feira ao Ministério Público de Pernambuco. Em seguida, os garotos foram liberados, mas os celulares deles foram apreendidos e vão passar por perícia. A polícia continua investigando o caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Gleidson Mauro da Silva, de 43 anos de idade, residente na rua Paulo Guerra, em Pesqueira, morreu em uma colisão envolvendo 2 motocicletas na BR-232, lá no bairro do Prado, em Pesqueira. Ele morreu no local. O outro motoqueiro, identificado como Júnior de Souza Espíndola, ficou machucado e foi socorrido na unidade de pronto atendimento. O corpo de Gleidson foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. José Benedito da Silva, um idoso com 69 anos de idade, residente na rua Beatriz Arruda, em Belo Jardim, no Agreste do Estado. Ele morreu em um acidente na PS-166, no centro, lá em Belo Jardim, pertinho da Escola Técnica Estadual. Foi uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma Toyota Bandeirantes. O idoso José Benedito da Silva morreu no local e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Cícero José de Brito, um homem com aproximadamente 45 anos de idade, foi encontrado morto no banheiro da própria residência na rua José Duarte de Melo, na Coab, em Agrestina. Não havia marcas de violência e o corpo já estava em estado de rigidez. A morte será investigada pela polícia. O corpo do cidadão encontra-se no Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rafael Félix Ferreira, um rapaz de 34 anos de idade, profissão não informada. Ele foi alvejado com disparos de arma de fogo na PS 636 em Petrolina, tendo sido levado para o Hospital de Traumas lá em Petrolina. A autoria e os motivos do atentado ainda são desconhecidos. Leonardo Mariano de Oliveira, de 39 anos de idade, foi brutalmente espancado na rua Laudelino Manuel de Azevedo, em Vertentes, por 2 elementos. Um deles foi identificado como sendo Josuilson Cândido da Silva, que foi agarrado por populares, entregue à polícia e foi autuado em flagrante na delegacia. Leonardo Mariano de Oliveira foi socorrido na emergência do hospital local. Rafael Severino da Silva, de 28 anos, e Ademir Severino dos Santos, 40 anos, foram agredidos a golpes de faca peixeira no conjunto residencial Seráfico Ricardo, que fica em Limoeiro. E o suspeito, identificado como José Vitor Rodrigues da Silva, foi preso em flagrante e as vítimas foram levadas para o hospital local. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Foi enterrado, minha gente, o corpo do artista plástico que estava desaparecido há uma semana. Adúlcio Lucena. O artista plástico Ricardo Gouveia Coimbra, de 46 anos de idade, estava internado desde o dia 6 de abril, no Hospital da Restauração, no Derby. Ele desapareceu um dia antes, após sair de casa no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. No dia seguinte, ele chegou a ser visto em Olinda. O HR confirmou que o artista deu entrada na unidade no dia 6. Ricardo foi levado por bombeiros que relataram que ele havia caído em um bueiro. A família não sabe o que de fato aconteceu e nem qual foi a causa da morte do artista. O corpo de Ricardo Gouveia foi velado e sepultado no cemitério Morada da Paz, em Paulista. A ex-esposa do artista, Tassiana Coimbra, contou que só após liberar o corpo no IML foi que os parentes descobriram que ele estava internado. Quando foi no dia 5, ele literalmente sumiu. Foi o último dia que ele foi visto. Depois disso a gente fez a publicação, teve uma repercussão muito grande, abrangeu acho que todos os jornais, até fora do Brasil, porque ele era reconhecido lá fora também pela arte dele. Continuamos com a nossa busca. A gente recebeu a ligação de que ele tinha sido localizado no IML. O Hospital da Restauração, que ele foi encaminhado, ele foi encontrado, né? Segundo essa informação, a gente também não sabe se é verídica. Ele chegou no hospital, consciente, falou que estava sentindo dor na perna e estava com desconforto para respirar. Foi atendido
Foi informado o nome do pai, da mãe e o endereço dele. Ele estava consciente. Acabou que eles informaram que o quadro se agravou, e isso é tudo que está lá no documento do hospital. O quadro se agravou e ele veio a ser entubado. Não tinha leito de UTI, foi o que foi informado também, porém não tem escrito, mas foi informado lá que não tinha leito de UTI. Então, assim, de fato, a gente quer saber o que aconteceu. A gente só quer uma resposta. O que a gente quer agora é isso, saber o que aconteceu. Ele não vai voltar. Deixou 2 filhas, deixou uma família devastada. Então, assim, a gente só quer uma resposta. Adolfo Lucena, para o Bandeira 2. Wilson Sabino da Silva, de 25 anos de idade, foi baleado na rua Raimunda Maria de Carvalho, bairro São Paulo, em Petrolina, por 2 homens que fugiram na motocicleta Bronze preta de placa não fornecida, e a vítima foi levada para o hospital de traumas. O ex-presidiário Helenildo Lima de Souza, 46 anos de idade, residente na rua 4 de setembro, pertinho da Praça do Jardim São Paulo, ali na comunidade Planeta dos Macacos. Ele sofreu um atentado à bala pertinho da residência dele, atentado de autoria e motivos não informados, e foi socorrido no hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Na rua Antônio Torres Galindo, em Garanhuns, no Agreste do Estado, 2 adolescentes foram apreendidos por crime de tráfico de entorpecentes. Com eles foram apreendidos maconha, crack e também um revólver calibre 38. Na Avenida Mascarenhas de Moraes, em Uricuri, um elemento foi preso também por crime de tráfico de entorpecentes. Claudinei Rodrigues de Lima, 33 anos de idade. Com ele foram apreendidos um revólver calibre 38, maconha e também cocaína. E na rua Matoso da Câmara, em Tigipió, um elemento foi preso também por tráfico de drogas. Gabriel da Silva Cavalcante, 26 anos de idade. Ele mora na rua Eduardo Mendes, lá em Tigipió. Com ele, a polícia apreendeu celular e êxtase. É uma droga aí. Um elemento foi preso após cometer roubo em um estabelecimento comercial na Avenida 17 de Agosto, em Casa Forte, na farmácia Pague Menos. Danilo de Lima, de 26 anos de idade, é cozinheiro. Ele estava saindo lá da loja com a sacola cheia de produtos e, de acordo com informações, ele já tinha o costume de roubar somente na rede Pague Menos, só queria farmácia Pague Menos. Ele aí foi agarrado, encaminhado pela Polícia Militar à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. 2 jovens assassinados a tiros no bairro do Maranguape 2. Ex-presidiário assassinado no Cabo de Agostinho, Cabo de Santo Agostinho, com um balaço na cabeça. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo a rapaziada ligada com a gente na Jornal. Barbosa é o conhecido decão da farmácia, está lá em Gravatá, na estação do metrô, em Porta Larga. Estão lá Tony da Tapioca, Mário, Manuel das Frutas, também Neguinho da Macaxeira Mole. Na Orla do Janga, bem pertinho de Reginaldo Maia, alvirrubro doente, estão lá o Wellington Cabelo de Rabo de Cavalo da Benitolândia e o auxiliar, o Heitor Barramé. Maurício da Saúde, em Tactinga, e também Samuel, que é repórter. Bruno do Peixe mora no Tururu Janga e estabelecido no bairro do Maranguape 2. Em Tactinga, Sargento Damásio, a esposa Joaninha e toda a família. Joel do Depósito, na rua Marcílio Dias, na Campineiro Barreto, o cirurgião cardiologista da Unimed, também Procap, doutor Flávio Roberto, está ouvindo a gente. O médico cardiologista, doutor Peter Melo, na Policlin Recife, na rua do Hospício. Francisco e Brasil estão na SDS. Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico, Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira, e também o motorista Fred. Van MC Guela em Santo Amaro, Saulo Holanda em Olinda, Meriótica e todo o pessoal lá no bairro do Janga, e Carlos Gomes, que é contador na estrada de Pau de Légua, em Igaraçu. O tenente Lucrécio Nunes também ligado com a gente aqui na Jornal. Tristeza e revolta no enterro do corpo do policial civil assassinado durante uma perseguição em Jaboatão. A notícia é com o repórter Adolfo Lucena. O corpo do policial civil Luiz Henrique Malta dos Santos, de 34 anos de idade,
foi sepultado sob aplausos no cemitério Morada da Paz, na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife. Amigos e parentes da vítima compareceram para dar o último adeus. Agentes da Guarda Municipal do Recife e da CTTU, onde o policial atuou por 5 anos, relembraram o trabalho ao lado do colega, como detalha Tiago Castro, coordenador operacional da Guarda Municipal do Recife. Enquanto tivemos a honra e o privilégio de trabalhar com o policial civil Luiz Malta, ele foi um grande profissional, sempre ativo, sempre atento e muito disposto a cumprir sempre com as suas obrigações profissionais. Um excelente profissional que, infelizmente, teve a sua vida ceifada de forma tão violenta e precoce. Luiz Malta, enquanto agente de trânsito da CTTU e Guarda Civil Municipal do Recife, sempre foi um excelente profissional, sempre dando o seu melhor e fazendo o possível em busca de um trânsito mais harmônico na cidade do Recife. Luiz Henrique era investigador da delegacia de Abreu e Lima. Ele morreu em uma troca de tiros com criminosos suspeitos de envolvimento em um latrocínio, que é roubo seguido de morte. O crime aconteceu na noite desta terça-feira, na Estrada da Batalha, em Jaboatão dos Guararapes. Durante o confronto, um dos suspeitos foi preso. Ele era o motorista do carro. Outro homem e a esposa dele morreram em uma nova troca de tiros com policiais. O casal estava em um motel. A polícia segue investigando o caso. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Um suspeito foi preso após cometer um roubo em uma padaria do Paulo, localizada na rua Severino Queiroz Pedrosa, no bairro Bela Vista, em Vitória de Santo Antão. O criminoso, identificado como David da Silva Costa, 23 anos de idade, mora na Rua do Campo, no Cabo de Santo Agostinho. Ele havia roubado o celular de um atendente e, na hora da fuga, foi agarrado por populares e entregue à Polícia Militar. Ele foi levado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Ainda em Vitória de Santo Antão, mais precisamente na Avenida Henrique de Holanda, bairro da Matriz, um elemento assaltou um salão de beleza, roubou pertences de uma cliente e também de uma funcionária recepcionista. Um sujeitinho sentou lá no sofá, no salão, bem direitinho, como se fosse, fingiu fazer uma ligação para a mamãe dele, dizendo que ia marcar uma consulta para a mãe dele, né? Para a mãe dele ser atendida, ajeitar o cabelinho, a unhinha, colocar a unha de porcelana, ficou conversando ao celular, mas na verdade ele estava fingindo, porque depois ele sacou o berro, a arma de fogo e aí fez o rapa. Roubou o pessoal, a funcionária e a cliente, mas ele pode ser identificado porque tudo foi filmado por câmeras de segurança existentes no local. O pessoal da direção do Campol, toda ligada com a gente, o presidente Paiva, o vice Pedro Lins, no departamento financeiro Manuel e os diretores Luiz Carlos Tatu, Marcos Pereira e também o comissário Euclides, esposo de Marise, comerciante Zé do Sal, em Águas Compridas, Olinda, todo está ligado com a gente, seu João Jorge Jadson, todos que fazem parte dos produtos igual lá em Igaraçu, o doutor Paulo de Tassi e toda a nova diretoria do SEASA e também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Eziel. Um elemento foi preso por tráfico de entorpecentes na rua Palmeirinha, no bairro do Jangue, em Paulista. Luiz Fernando Santana Albuquerque. Ele foi agarrado com um revólver, faca, dinheiro, maconha e também material ligado ao tráfico de entorpecentes. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão em Paulista, onde foi autuado em flagrante. No sítio Alecrim, em Goiânia, um outro suspeito foi preso também por tráfico de drogas. Jamerson Félix da Silva, de 29 anos de idade. Ele foi capturado com dinheiro e também maconha. Foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata, onde acabou autuado em flagrante. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. Zéza Costureira, de Porta Larga, está aniversariando. Ela é mãe de Gera, do time Arsenal. Alzinha, de Nazaré da Mata, Elzinha, também está aniversariando. O esposo dela é Jones, 15%, isso mesmo. E o pai da Elzinha é o Heriberto do Ouro, que é estabelecido ao lado do edifício Igaraçu, no início da Dantas Barreto. Dida, esse é despachante do Detran, é pai de Wendel e Gu. E haverá uma festa, um almoço na casa dele, com a presença dos amigos Quinha, Fofito e também Silo do Detran, e ainda também nosso amiguinho Tony Batatinha.
O comissário Cláudio Lúcio e a dona Estela do Rio Doce, Olinda, estão completando 55 anos de idade. É bodas de anepista, isso mesmo. O casal mora na quarta etapa do Rio Doce e aí está em festa lá, a quarta etapa do Rio Doce, com toda a família. O Wallace está completando 9 aninhos, é neto do sargento PM Rocha, que mora no Alto do Mandu. Michele também está aniversariando, mora na rua Maria Malha, na Macaxeira. Ela é sobrinha de Rinaldo Mazinha e também da Quijane. E o pai dela é Romélio da Sandália Cor-de-Rosa, e quem vai bancar toda essa festa aí para a filha é justamente ele. Ele está convidando toda a vizinhança, todos os amigos, para um almoço especial, e avisa inclusive que vai ser tudo no 0800. Isso é que é pai Romero da Sandália Cor-de-Rosa. E agora aniversariante da MERP PMDM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Quem está aniversariando hoje é o tenente José Francisco da Silva. Os sargentos do BPRV estão ligados com a gente na jornal. Clerivaldo Romão de Peixinhos e também outro amigo também lá do Rosarinho, sargento que está ligado com a gente também aqui na jornal. Olha, minha gente, um elemento identificado como Edriel Alves Pereira, de 29 anos de idade, foi preso com uma arma de chumbinho após ter sido espancado por populares no bairro Indianópolis, em Caruaru, no agreste do estado. De acordo com a polícia militar, o acusado praticou atos contra um motociclista e também um motorista de aplicativo. Rapidamente a população visualizou, acionou a polícia e o cara entrou em cana. Foi espancado e por pouco não foi morto, linchado. Ele foi encaminhado à unidade de pronto atendimento e depois levado para a delegacia. Uma mulher foi vítima de agressão no centro da cidade de Lagoa do Carro. O acusado, que é o ex-companheiro dela, ainda ameaçou ela usando uma faca peixeira e ainda tentou estuprá-la. O cara foi identificado como Alexandre Gonçalves de Lima. Ele foi encaminhado à delegacia para que sejam tomadas as providências. Um homem foi ameaçado em uma borracharia localizada na PS-74, no município de Vicência. Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário da borracharia estava sendo ameaçado por um outro elemento. Ele utilizou uma faca peixeira. Ao chegar no endereço, a polícia militar viu lá o suspeito, que tentou se livrar do objeto da arma e ainda desacatou os policiais. Ele foi encaminhado à delegacia local. Lembrando que de ontem para hoje, nas últimas 24 horas, foram registrados 8 assassinatos, foram divididos, 4 crimes ocorreram no interior e 4 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.015 assassinatos, 1.015 homicídios registrados. Olha, minha gente, uma funcionária da Compesa foi vítima de ameaça. Isso aconteceu na rua projetada, loteamento Renascer, em Cacunhaé. A vítima estava entregando correspondência de cobrança quando um homem a ameaçou, intimidando ela, né? Intimidando a mulher. O acusado foi localizado e encaminhado à delegacia local. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado no Cabo de Santo Agostinho com balaço na cabeça. Luciano Borges de Jesus, com 30 anos de idade, ex-presidiário conhecido como Rodrigo Vaqueiro, foi assassinado ontem por volta das 8 horas da noite, quando estava sentado no bar do Vovô, localizado na Avenida Almirante Paulo Moreira, comunidade Priquito Sem Freio, na cidade de Garapu, no Cabo de Santo Agostinho. Homens em um carro preto não identificados embarcaram no veículo, invadiram o estabelecimento Bar do Vovô e cometeram crime. Atiraram na cabeça do Luciano Borges de Jesus, o ex-presidiário conhecido como Rodrigo Vaqueiro, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! 2 jovens assassinados a tiros no bairro do Maranguapião. As vítimas identificadas como Luan Andrei Lourenço da Silva, de 20 anos, e Vitor Gabriel Nascimento da Silva, 18 anos,
Os dois estavam bebendo na Rua 12, no bairro do Maranguapium Paulista, quando apareceram 4 elementos desconhecidos e abriram fogo contra os rapazes. Vitor morreu na própria residência. Luan ainda tentou correr, mas morreu em um beco pertinho da residência do Vitor. Os corpos dos rapazes foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. A polícia até agora não tem nenhuma linha de investigação para o duplo assassinato. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua no plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.